Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, né? E aí, como estão os estudos? Espero que estejam conseguindo aí fazer os jogos, fazer as aberturas, estudar, né? As leituras, né? Não mais aberturas, fazer as leituras, né? E estudando e aprofundando, né? Hoje nós vamos dar continuidade nas cartas numeradas. Nós já vimos o AIS e o 2, o 3 e o 4, e hoje vamos ver o 5 e o 6, tá? Então, assim, vocês vão observar que nos arcanos menores é como se as cartas trouxessem uma certa instabilidade, né? Tem um movimento a partir da carta 4, e a gente vai começar a ver isso agora até o 10, né? Traz sempre uma certa instabilidade. É como se, porque assim, como reflete o nosso dia a dia, né? No cotidiano, nós temos desafios, nós temos testes, a gente vive um monte de situações, ora positivas, ora negativas, ora possibilidades que se concretizam, ora adversidades que surgem, né? Então a gente está o tempo todo nesse vai e volta, né? Vamos dizer assim, nessa instabilidade, né, que reflete o próprio aprendizado da vida mesmo, né? E a gente vai ver, então, no arcano 5, na carta de número 5, né, o reflexo exatamente dessa instabilidade. Traz mudanças, traz experiências, mas, acima de tudo, sempre uma situação de teste. Ora, essa escola aqui na Terra é uma escola de aprendizado. Então, para saber se efetivamente nós aprendemos, nós vamos precisar passar por situações das quais vamos poder verificar o quanto nós avançamos ou não nos nossos aprendizados. Enquanto que nos arcanos maiores isso aparece um pouco no contexto mais de situações, vamos dizer assim, mais amplas, né? Nos arcanos menores não, é coisa do dia a dia mesmo, né? E ali a gente está no presente para conseguir estar no presente e em presença, em consciência, para conseguir perceber essas situações e, claro, escolher a forma como nós vamos nos comportar perante elas, tá? Então nós temos aqui, vamos começar então pelo 5 de ouros, né? E aí, como a carta é desafiadora, o maior desafio é na parte material, né, gente? Então a gente vê aqui, né, o sentido, né, do escuro, a neve, o frio, né, as moedas fora, né, da mão, vamos dizer assim, do personagem, demonstrando o quê? É um período de estresse financeiro. Pode significar perda, traduz também o medo, a insegurança, momentos de privação, então estão fora da casa, estão vivendo todo o frio, todo o clima, né, um pouco hostil, e traz efetivamente esse momento de possíveis perdas financeiras, tá? Materiais, vamos dizer assim, tá? Então é um período de instabilidade material se apresentando, tá? Quando a gente vai para a espada trabalha muito nessa questão da consciência. O que nós temos aqui em espada? Espada já é vamos dizer assim, um naipe desafiador, né? O que ele nos traz? O sentido de batalhas, de lutas. E aí aquela questão, né? Quais as batalhas realmente valem a pena serem lutadas, né? E o Espadas traz muito essa questão da consciência humana, então ela traz muito essa consciência egóica, né? São aquelas situações em que conflitos surgem
porque as partes querem efetivamente fazer valer as suas verdades, os seus desejos, as suas ideias, né? Nós estamos falando aqui no campo do pensamento, né? Então, é um momento de conflitos, é um momento de pensamentos e atitudes egóicas extremas, que geram hostilidade, arrogância, perda de amizades, porque estamos entrando em conflito, né? E até que ponto efetivamente é um conflito que vai me levar a algum lugar, né? Então, sabe aquelas discussões que a gente entra, aquelas, né, situações de briga, que depois a gente olha para trás e vê, gente, não me agregou em nada, né? Qual é a diferença de eu ter razão ou não ter razão nisso? Por que eu estou entrando nessa briga, né? A espada traz essa reflexão, essa tensão, porque é uma energia onde a gente coloca efetivamente toda a nossa atitude egóica em ação. Então é um momento para se observar e para estar presente, para que efetivamente não entremos em batalhas das quais não haverá vencedores. Porque no final, por mais que eu imponha a minha opinião, né, no final, gente, eu perco a amizade, eu perco a razão, né? Então, é importante estar atento a essas situações que podem surgir. O 5 de copas, o 5 continua sendo desafiador, né? Ele traz realmente uma tristeza, está no campo do sentimento, traz uma tristeza. A gente lembra que lá em espada existia uma insatisfação em relação ao relacionamento, uma dúvida em relação à própria estabilidade, e aqui há uma vivência, né? Um sentimento de separação, né? Muitas vezes de remorso, de momentos difíceis que podem estar surgindo, ou no campo dos sentimentos e também dos relacionamentos. Pode ser no âmbito interno também, como também pode ser no âmbito de relacionamentos. E é preciso olhar para isso, é preciso olhar para dentro, né, para poder sair dessa frequência, né? Mas são aqueles momentos da nossa vida que efetivamente a gente se sente muito infeliz, muito insatisfeito, muito triste com algumas situações, e que podem acabar sim com separação, pode acabar sim com perda, tá? Então, quando aparece num relacionamento, uma pergunta de relacionamento, realmente não está trazendo boas notícias. E o 5 de paus, né, ele, vamos dizer assim, reproduz aqueles conflitos de espada, só que enquanto espada o conflito está a imposição egóica para fora, para o meu externo, né? Paus traz esse conflito interno. É uma energia caótica, é uma energia de tensão, porque é um momento em que eu me enxergo, né, em conflito com ideias, com valores, com caminhos, com pessoas, e esse conflito, né, ele muitas vezes não reflete no externo, ele reflete no interno. São aquelas dúvidas, são aquelas questões que a gente fica chateado consigo mesmo, né? É a briga contra o nosso ego, né? E a gente quer fazer as coisas diferentes, mas a gente não consegue, às vezes, se equilibrar nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas. Então, o 5 de paus traz essa batalha interna, né? E que a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar isso, né? Mas mostra, tem uma tensão no ar. E a tensão é consigo mesmo, né? Com insatisfações em relação a si próprio, né? Então, 5 é uma carta desafiadora, né? É um número, são as cartas desafiadoras, né? Em todos os naipes, né? Então, a gente precisa estar atento, olhar em leitura junto com outras cartas para conseguir ajudar ali a entender,
aonde que efetivamente essas situações estão ocorrendo e como é que elas podem ser resolvidas. Tá ok? Então vamos agora para o 6. Bom, o 6, né, é muito interessante que essa instabilidade que eu falei dos arcanos menores, né, você sai de um número para outro e você transforma tudo. E reflete a nossa capacidade mesmo de transformação. Muitas vezes eu estou com um sentimento de tristeza muito grande e um evento alegre, uma lembrança alegre, eu consigo reverter aquela frequência, né, que estava ali no contexto mais baixo, enfim. Então, reflete mesmo o quanto a gente pode fazer essa gestão das nossas frequências e mudar isso no nosso dia a dia. Então, o 6, o 6 ele já é um número que traz a harmonia, a expansão. No 3 a gente viu lá que é a manifestação, a perfeição, e o 6 é o 3 mais 3. Então nós temos isso em dobro, trazendo uma harmonia, trazendo uma expansão, trazendo um sentimento de paz, né? Depois de tantos conflitos vividos, efetivamente no 6 se encontra aí uma harmonia, uma paz, uma solução de tudo aquilo que estava se passando. Então ele vem com uma boa notícia, né, que é a notícia de que a situação vai ser resolvida. Né? É uma situação de realização, de conclusão, né? E traz também uma frequência muito interessante de generosidade. É como se, dentro de toda a dificuldade que eu vivi no 5, no 6 eu descubro que há coisas muito mais importantes do que efetivamente só os aspectos financeiros, né? Então, além de tudo voltar aos eixos, eu também, como se eu tivesse aprendido a olhar, a como lidar com a questão material de uma forma mais generosa, compartilhando, reconhecendo a dificuldade do outro e ajudando na medida do possível. Então é uma energia boa, uma frequência boa, que traz, que sinaliza que foi aprendido a situação de dificuldade. O 6 de espadas, apesar de espadas ser um naipe desafiador, ele mostra que nós conseguimos passar de um estado para outro. Então eu estava numa crise, numa batalha, numa visão egóica, querendo me impor, e em dado momento eu reconheço que tudo aquilo ali não tem valor, não tem sentido, não agrega valor. E eu deixo o passado para trás, né? Então o sentido dele estar embarcando é porque ele está deixando para trás aquilo que ele viveu, né? Está seguindo adiante. O 6 traz um sentido de resiliência muito grande, né? Porque eu vivi as dificuldades, consegui passar por elas e agora eu estou seguindo em frente. E espadas traz muito isso, né? Deixa o passado para trás, aprendeu e agora segue em frente para novas possibilidades. Então, o passado ajuda nesse sentido, mas é momento de tocar o barco para frente, né? Então, é um momento de novas possibilidades, né? Ainda não de mudanças concretizadas, mas uma energia de se avançar, de se buscar mais, né? O 6 de copas traz essa questão, né, do conflito que eu vivi, que se resultou em separação ou não, ele me trouxe efetivamente memórias, né? E Copas aqui traz um alerta, o 6 traz um alerta, que de tudo que eu vivi, seja nos meus sentimentos, seja nos relacionamentos, né,
Esses momentos felizes foram momentos significativos, mas são momentos do passado, né? Então, é bom, né? Aqui é um novo momento, é o desejo de se viver novas coisas, mas esse é o sentido, viver novas coisas e não viver as mesmas coisas, né? O que passou está lá atrás. Mesmo os momentos maravilhosos de plenitude, hoje serão vividos novos sentimentos, novos momentos. E o que Copa traz é cuidado para não ficar preso a querer ter a mesma vida que se teve lá atrás. Então, vamos pegar um exemplo. Você viveu uma crise de relacionamento lá no 5 de copas, que resultou ali numa dúvida se continuava, se ia adiante, resolveu-se continuar com o relacionamento. Então, aqui traz o seguinte, olha, vive esse novo momento. E não tentar trazer o que viveu lá atrás para o momento presente, né? Mas sim estar aberta a abdicar dessa influência do passado e viver novas possibilidades, novos momentos, novos sentimentos, tá? É muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente, quando faz uma reconciliação, a gente quer voltar ao que era, e não é mais o que era. Nós ficamos diferentes, o outro fica diferente, o momento é outro, sentimentos são outros, né? E é importante a gente ter abertura para poder olhar para isso e viver esses novos momentos, né? E o 6 de paus, que vem depois de tanta luta interna, de tanta, vamos dizer assim, desafio de lidar com as próprias questões, né? E a gente conseguir expandir a consciência frente a algum hábito, alguma crença, né? A gente conseguiu isso como uma vitória, né? Então, realmente é uma conquista. Cada passo que nós damos em relação ao nosso autodomínio, né, a nossa autogestão, é uma vitória, é uma conquista. Não importa que seja um pequeno ato do dia a dia, mas é uma conquista, é uma mudança que foi feita. É uma parte de uma colheita que nós estamos nesse momento realizando, né? Então, o 6 de paus traz essa questão da importância de celebrar as pequenas conquistas, com o cuidado de não permitir que o ego atue novamente e volte todas aquelas batalhas. Vamos voltar? Vamos voltar, porque a gente está o tempo todo nessa sendo testado, e precisamos passar por isso para saber como nós avançamos, se realmente nós avançamos. E é importante a gente estar o tempo todo fazendo essas reflexões, e isso é um alerta que o 6 de paus traz, tá bom? Então, duas cartas, dois números de cartas interessantíssimas, né? Porque sai da água para o vinho, assim, e mostra como é que a gente tem essa flexibilidade, esse poder e essa possibilidade de fazer essas transformações no nosso dia a dia mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, então, vamos falar sobre os números 7 e o 8, e eu espero vocês aqui. Tá bom? Compartilhem, deem o like, estudem e vamos que vamos, gente. Um abraço, namastê e até o próximo vídeo. Bom estudo!